Presidente, boa noite. Boa noite, mesa diretora, vereadora, Mari, demais vereadores, público presente. Primeiro, agradecer ao líder do governo e também a própria Comissão de Constituição e Justiça, na qual arquivou o projeto de origem executiva, projeto que veio da Prefeita Municipal, na qual doava 3 áreas de terras para a Caixa Econômica Federal para a construção de casas do programa FAR, que é um programa de arrendamento residencial, para atender habitações, rendas de 0 a 3 salários mínimos. Eu questionei várias situações que estavam, para mim, irregulares, a mais importante, que não estava atendendo um cadastro municipal, atender o município, mas o entendimento da comissão foi em arquivar. Então, eu agradeço ao vereador Orvino por ter entendido a minha manifestação e espero que o projeto, quando retornar para essa casa, volte dando preferência para o povo de São José, quem mora em São José. Né? Não precisa ter nascido em São José, mas pelo menos que mora em São José. Deve ser habitacional. Em São José são mais de 6.000 residências. Vocês conhecem muito bem o CEASA, em Barreiros, próximo ao Shopping Itaguaçu? Vocês já passaram próximo do CEASA, à tarde? Eu não sei o que aconteceu com o CEASA, porque eles ficam mudando o horário de funcionamento da entrada e saída de caminhões. Olha, é insuportável, no período matutino, à tarde, a entrada de caminhões para o CEASA. Isso era feito de madrugada, à noite, né, fora do movimento. Agora estão utilizando o horário da tarde para fazer isso. Isso é matéria até de moradores. Os moradores já estão questionando isso. Não sabe se isso é a Polícia Rodoviária Federal, se é a autopista, se é a Prefeitura de São José. Quem é que autorizou isso? Ou a determinação foi do próprio CEASA com os próprios usuários. Mas acho que merece uma manifestação dessa casa, junto ao CEASA, ao presidente do CEASA, que modifique isso, porque não é suportável o trânsito caótico que está, problemas que nós temos de mobilidade. O CEASA tem uma entrada e saída de caminhões que abastecem dos automercados, próprios produtores e também dos atravessadores, mas não no período da tarde, nesse horário. Tem que modificar, tem que ter uma sensibilidade do CEASA, eu acho que merece uma manifestação. Já tem um problema sério na cidade de mobilidade e o CEASA está complicando essa situação. Aproveitando a situação, comentamos já um tempo atrás, o vereador Orvino também se manifestou, sobre o terreno que foi doado à Escola Técnica Federal aqui na Praia Comprida. A lei foi 017 de 2000, onde doou uma faixa de 2.000 metros quadrados, que essa é a lei que foi doado terreno para a Escola Técnica Federal, onde se encontra instalada a Escola Técnica, que, para mim, ela presta um excelente serviço. Eu sou de origem da Escola Técnica Federal, da Mauro Ramos, mas também conheço muito bem o trabalho da Escola Técnica. Mas o assunto é mobilidade ainda. Hoje a Escola Técnica está ocupando uma área maior do que foi doada para ela. Muito maior. E está ocupando uma área que poderia, e até vou lembrar, a pessoa que solicitou isso para o prefeito anterior, é a atual secretária de Cultura do município, Helenita Gerlach Queires. Ela que solicitou ao prefeito anterior, na qual eu era secretário da SUSP, e isso chegou nas minhas mãos também, que fosse aberto, não é aberto, mas foi feita a ligação, né, da rua Luiz Fagundes com a Maria Helena Kretzer. Fosse feita essa ligação, até para a situação de mobilidade mesmo, para que não precise pegar aquela fila que sai para a Luiz Fagundes e possa retornar. Isso foi feito na época, uma solicitação, mas isso acabou não acontecendo. Então, vou retornar isso, já aproveitando que tem uma secretária municipal, que foi que trouxe essa ideia para a prefeitura anterior, para a administração anterior, voltar a ver se essa secretária tem interesse em trabalhar isso, a Câmara poderia também se manifestar e solicitar que a rua seja feita a interligação. Não acabaria com todo o estacionamento, porque hoje estão utilizando essa área como estacionamento, que é uma área que não é da Escola Técnica, é nossa, é pública, é nossa. Ou doem definitivamente para a Escola Técnica, e ali eles possam cercar e fazer o que quiser, ou mais para a comunidade seria importante ter a rua de ligação e padronizar o estacionamento com a área que sobre. Essa área que sobre entre a Escola Técnica e a rua, e há espaço para isso, foi feito um levantamento topográfico na época, há espaço para isso, e ali sim disciplinar o estacionamento. Não haver perda nenhuma. Pelo contrário, a comunidade vai acabar ganhando mais uma rua de acesso, é pequena,
espaço é curto, mas é importante para a comunidade, para interligações e saídas, principalmente quando o trânsito tranca na Luiz Fagundes, sair do trevo de Forquilinhas, poderia-se usar essa rua com acesso. Aproveitando mobilidade, mais uma ideia. Esse assunto já veio para mim na campanha passada, não nessa última, e agora voltou à tona também com o problema de mobilidade em São José. Existem alguns municípios que já possuem ônibus, transporte coletivo, direcionado para a UFSC, direto para a Universidade Federal, né? Com horários de manhã, meio-dia e à noite. São os horários que tem disponível. Vários municípios têm isso. Florianópolis também tem isso. E o mais próximo nosso do continente é no Abrão. É um horário que sai do Abrão às 6h40, 12h45 e 17h30. Esse é o horário que Florianópolis já disponibiliza para os usuários, para os alunos da Universidade Federal de Santa Catarina. Por que não São José? Né? Por que não São José? Se tu verificar hoje as pessoas que estão indo de automóvel e está trancando, e está jogando esse trânsito, né, e está dando esse problema de mobilidade, São José também poderia aderir a essa situação, de ter transporte coletivo direcionado para a Universidade Federal de Santa Catarina. Entendeu? É uma ideia que vinha há tempo, mas parece que não tinha muitos usuários, mas acho que agora sim, pela manifestação das pessoas que trouxeram essa situação para mim, eu acho que há a possibilidade de a gente fazer uma pesquisa mais aprofundada, procurar as empresas de transporte coletivo, uma manifestação que podia ser todos os vereadores, não só minha, mas preparar um relatório desse e assim encaminhar para as empresas, ver se há condições, sim, de a gente ter em São José transporte coletivo direto para a Universidade Federal de Santa Catarina. E 3 pontos básicos que poderiam ser, a meu ver, né, para iniciar, seria Cobraçal Campinas, seria Barreiros, né, que seria os pontos mais distantes, e até Forquilinhas. Depois poderia se estender. Mas, de repente, esses 3 pontos principais em São José, Barreiros, Campinas, Cobraçal e Forquilinhas, poderia ser o início do transporte coletivo direto para a Universidade Federal. É uma ideia também que poderia ajudar em termos de mobilidade e atender a população, que hoje precisa pegar 2 ou até 3 ônibus para poder ir à universidade. Olha a diferença que daria. É uma ideia, vamos levantar dados, vamos fazer uma pesquisa, de repente até abaixo-assinado, mas eu queria que, de repente, vocês, vereadores, pudessem compartilhar comigo dessa ideia, de a gente trabalhar em cima de um projeto e, sim, ter mais força junto às empresas coletivas, de transporte coletivo, e aplicar isso em São José. É uma ideia. Veio da população, né, que sofre o dia a dia disso. Aproveitando o ensejo, falando sobre mobilidade, que tem alguns encaminhamentos, o secretário do presidente, o superintendente da Fundação do Meio Ambiente de São José, disse que vai atrasar em 2 dias a devolução do requerimento pedindo informações sobre o Jardim Botânico. Me ligou hoje para falar sobre isso. Eu queria estender a Vossa Excelência, presidente, sendo Geraldo, né, mas estender que vai atrasar em 2 dias a entrega para poder finalizar toda a documentação necessária para esclarecer para a Câmara de Vereadores o Jardim Botânico. 2 minutos. O vereador Thelmo pediu uma parte, eu não sei se era o primeiro assunto ou nos demais assuntos. Tranquilo. Aproveitando, em Barreiros, na Alberto Leal, que é um assunto que nem vai voltar a discutir. Eu recebi um material bem importante dos comerciantes da Alberto Leal que reclamam das alterações que foram feitas no trânsito, a colocação daqueles gelo baianos no centro, no eixo da via. Eu acredito que deveremos, nós, Câmara de Vereadores, sim, fazer uma audiência pública e não convidar o presidente, mas sim convocar a secretária de Segurança e Trânsito de São José, né, Polícia Militar, até transporte coletivo e demais autoridades, para a gente discutir o assunto. Não dá para ficar do jeito que está ficando, né? E não dá para também pessoas, qualquer tipo de pessoa, estar levando um grupo de comerciantes à Prefeitura Municipal e estar discutindo o assunto. Mas a casa onde tem que ser discutido o assunto é aqui na Câmara de Vereadores de São José. É aqui que os vereadores que recebem essa demanda toda e as reclamações. Aqui é a casa, aqui que deveria ser discutido esses assuntos. E não ficar um negócio isolado e cada um vereador levar um grupo de comerciantes à Prefeitura Municipal para tentar resolver assuntos pontuais, resolver o problema de cada comerciante. Não, tem que resolver de todos, né? Então, a proposta é fazer uma audiência pública aqui nessa casa e discutir o assunto. Na Alberto Leal foi feito obras pela empresa GVT, que deu, já faz alguns dias, já terminaram praticamente o serviço feitos, mas esse tipo de obras feitas, se teve autorização da Prefeitura, deve ter tido autorização.
Mas, gente, não havia uma placa indicando o serviço. Estava fazendo de qualquer jeito, danificando pavimentação, recuperado de qualquer jeito. Não há uma placa dizendo assim, essa obra da empresa está sendo feita. Nada, gente, nada. Os moradores, os comerciantes da Alberto Leal levaram um susto, não sabiam o que está acontecendo, se era a prefeitura ou não era. Não, mas era a GVT. Tem que ser tratado diferente. Eu volto na próxima sessão. Próximo vereador. Vereador Adriano de Brito. Na tribuna pelo tempo regimental, do PR. Senhor presidente, mesa diretora,